Meu nome é Fabíola Clarita Batista. Eu nasci no dia 5 de novembro de 1935, em Limoeiro de Anadias. Agora, minha avó era Jesuína Vitória. Que ela morreu, eu era muito novinha, não tenho muito conhecimento. O pai do meu pai era Maria, não sei, só sei que era Maria, e o nome do meu avô era João Pedro. Nunca conheci, não, só ouvi eles falar, mas esse povo morreu muito novo. Era o meu avô, morava na Palmeira dos Índios, poucas coisas que eu me lembro, que eu era muito nova, não tenho muita lembrança. O meu pai é José Belarmino de Oliveira e a minha mãe é Josefa Belarmina de Oliveira. Contaram. Ele era de Palmeira dos Índios, minha mãe de Limoeiro. E numa festa se conheceram. Depois meu pai mandou um recadinho para ela, mas ela não conhecia bem ele. Depois ele marcou um dia de ir para a casa dos pais dela. Aí foi. E ela não gostou nem tanto dele. Depois, com o tempo, foi se ajeitando, aí começou a gostar. Aí marcaram o casamento, sem namoro. Casaram e foram-se embora para Palmeira dos Índios. Depois voltaram para o Limoeiro. Isso era no meu tempo, no canto e na Arapiraca. O canto era abaixo do Limoeiro. Abaixo do Limoeiro, abaixo do Cadóis. Acho que dá uma légua boa. Desse lugar mesmo que nós morávamos, era Sítio Canto. Eu não sei não por que chamava esse lugar de canto. Agora que era um recanto muito feio mesmo, lugar muito feio. Ainda hoje falo do canto. E eu não sei se tem algum povoado lá. Eu sei que era um lugar muito atrasado. Chamava canto. Um canto que nem fosse um canto, era um lugar, um setorzinho, só de mato, uma mata alta, riachos, um bocado de cana plantada assim do riacho em frente à casa que nós morava. Era assim, o tempo era muito sofrido, era pobre, era arrastado. Olha, mesmo que as pessoas tivessem alguma coisa, mas andava que nem os pobrezinhos da roça. Era uma matutagem triste. Era um tempo que quando eu lembro hoje, aí eu até sorri um pouco, porque o tempo era pobre, era muito sofrido, mas era um tempo simples, de respeito, de moral. Todo mundo trabalhava, toda criança, quando estava de 7 anos acima, 8 acima, ia trabalhar. Ninguém não via roubo, ninguém não via matar, ninguém não via nada. Era um tempo simples, honesto. E eu dou valor. O tempo de hoje, eu, da minha idade, e algumas pessoas ainda que tiver da minha idade, que se lembrar o tempo que foi criada, que vê o tempo de hoje, não aceita. Porque eu não aceito. Eu convivo, mas eu não aceito. Porque o tempo de hoje é vadiando, é procurar, é roubando, é matando. Aí na porta mesmo, teve aí quem já roubou célula ainda de gente vinha na porta. 2 ou 3. Se está numa moto, o cabo vai, carrega e vai-se embora. Tudo isso aconteceu com gente minha, rapaz. Isso é tempo? O tempo é bom sim, mas o que o povo apronta, eu não dou valor. E naquele tempo não era assim. Ninguém roubava nada. Todo mundo tinha fartura de roça. Era só essas coisas, a matutagem do tempo, da roça, que tempo bom. O meu pai era alto, meio galego, meio careca, tipo mais elegante, tipo mais ou menos. Ciumento? Nenhum. Todos os dois se uniam bem. Meu pai era muito bom comigo, meu pai me acarinhava muito, meu pai me deu muito amor, muito carinho. E sempre ele conversava com a gente, ensinando as boas coisas, ensinando coisas boas. Ele sempre ensinava coisas boas a gente. Lá viu, lá deixou, não entra em confusão de nada. Se passar por ali, vê a pessoa conversando com outro, deixa, vai caladinho, passa, vai-se embora. Tudo isso o meu pai ensinava a gente. Ele tinha uns 70 anos. Eu não sei nem dizer porque ele adoeceu, foi internado no regional
Depois voltou para casa e começou a crescer a barriga. Era como que fosse barriga d'água. E disso ele morreu. Vi, não tinha caixão para vender. Uma primeira irmã minha que morreu, foi feito o caixão em casa. Tinha um mestre que ele sabia fazer de tudo. Aí o papai chamou ele, ele fez o caixão em casa. A minha primeira irmã que morreu era Rita. Torrava uma esteira no chão e colocava aquele cabo lá e cobria e ficava lá esperando o caixão. Era normal, era. Hoje, ó, não quero nem saber. O padre ia, sempre ia. Se as pessoas fossem religiosas, fossem da igreja, chamava o padre ia confessar, rezava. Agora, não, lá na minha casa não, na casa do meu pai nunca ninguém consentiu não, porque a gente sempre, toda a vida a gente era da igreja. Então o padre foi, confessou ela, preparou ela, então para que mais nada, né? Ela morreu à noitinha, morreu madrugada. Quando foi de manhã, chegou muita gente, quando foi 4 horas da tarde foi enterrado e pronto. Aí pronto. Minha mãe morreu, já tinha 52. E o meu pai está com mais tempo, acho que uns 40 e um bocado. Uns 45 por aí assim. É. Aí os outros já tinham caixão. Quando meu pai morreu, já tinha caixão. A minha mãe morreu aqui, mas eu. Minha mãe morreu aqui nessa casa, cancerosa. Ela tinha 80 anos. A minha mãe foi na Canafesta. E o meu pai foi no Pio XII. 10. 5 mulheres e 5 homens. Primeiro era José, Antônia, Arlindo, Eloís, Manuel, Maria, Rita e Sebastiana. O Jonas, era o mais novo. Os estudos eram tão diferentes, era uma cartinha de ABC, uma tabuadinha, era assim. E não tinha os estudos que tem hoje, muito diferente. E a gente estudava, ia para a escola, um salão, não era colégio. Aí a gente estudava um pouquinho, ia para casa e ia trabalhar, não ia vadiar não. Tinha palmatória, eu mesmo nunca levei não, eu nunca não, uns levar, mas eu toda a vida eu me livrei desses castigos. Era bolo. Se fosse dar lição e gaguejasse um pouco, aí levava uns bolinhos. Eu nunca levei não, eu caprichava. Tinha os bolinhos para matora e tinha o castigo de ficar preso. Os outros iam para o recreio e aquele que merecia os castigos ficava lá sentadinho. Não ia para o recreio brincar. Aprendi muito pouquinho. Porque a gente não podia estudar, não tinha roça para dar conta. Então a gente fraco e vivia da agricultura. Então, ele dizia, vão para a escola, quando chegarem vão para a roça. Era assim, e nós ia, levava os livrinhos, aquelas cartilhinhas e um ABC. E quando chegava em casa, almoçava e ia para a roça. Era a saia azul e a blusa branca. E conforme os anos, era uns vivinhos, uma gravata com os vivinhos brancos. Conforme os anos de colégio que tinha, os estudos, os primeiros anos tinha uma listrinha na gravata. O segundo ano tinha outra listrinha, era 2 letras, e por aí ia. Era os tamanquinhos, sandalinha, era assim. Na roça. Só trabalhar. Estudava um pouquinho de nada. Os pais fracos botavam muita roça e a gente tinha que trabalhar na roça, que eles não podiam pagar trabalhador, e nós éramos na roça. Plantava, colhia, e era assim a nossa vida. Eu desde de 8 anos que eu comecei, e os outros todos, depois de 8 anos, estudaram um pouquinho e depois era na roça. Era brincar, nós todos brincava de roda no terreiro, assim, um terreiro muito limpo, que a gente ajudava a limpar. Brincava de roda, brincava de se esconder, brincava de essas brincadeiras assim mesmo, de criança. Hoje não tem não, mas nesse tempo tinha. E essas coisinhas mesmo assim a gente brincava. Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré. Eu sou rica, rica, rica de marré, desce. Era isso, aí a gente brincando dentro da roda e assim levava. Tinha também, a gente brincava de passar anel. A gente brincava, cadê o anel? Tá na mão de fulano. Aí a gente voltava escondidinho, ninguém via. Tinha que adivinhar.
Aí tá na mão de fulano, não tá. Tá na mão de fulano, não tá aqui. Quando tá, abria aí. Era, beleza. E nisso a gente levava as brincadeiras daquele tempo. Fazia uns aviãozinhos assim, e jogava umas pedrinhas, e aí a gente saltava. Pulava e com a pedra no pé. E depois tinha uma brincadeira de pular corda. E eu pulava a corda que nem pulava um bocado. Aí a gente, uma segurava uma ponta, outra segurava outra ponta e a pessoa era rodando e a gente pulando. Era bom. Era o divertimento da época. Mas as brincadeiras simples. E a gente gostava, que não tinha outro divertimento. A gente não ia a uma festa. A nossa festa era só da escola. A gente não ia para canto nenhum. Quando chegava da escola, almoçava, a gente já ia para a roça. Fogo de lenha, nas panelas de bairro. Era cada um fogão de lenha, madeira boa. Aquela madeira boa, rachada. Fazia o fogo, colocava uma panela de barro desse tamanho, conforme as pessoas que iam comer daquela panela. Usava feijão, as panelas de cozinhar carne eram maior ainda. Aí matava um porco, cada um porco, bem grandão, cuidava daquela casa, chamava muita gente. E era aquela festa o dia todinho. Não tinha não, energia, pouco tempo que chegou. Um candeeirinho. Um candeeirinho de lata com paveinho de algodão. Tava querosene, tacava fogo e pronto. Tinha que dormir, Aí dormia tudo no escuro. A gente brincava com bonequinha de milho, fazia trança dos cabelinhos, porque nós não tínhamos tempo de brincar. Era na escola, quando chegava, ia para o trabalho, ou plantar ou colher. A gente ia 1h30 da tarde e voltava às 5 horas. Da escola a mesma coisa, a gente ia 7 horas, quando era 11h30 a gente voltava. Aí se cuidava, tomava comida, aí ia para o trabalho. Nós tínhamos um tempinho sempre. Ia lavar roupa num lajeiro muito grande que tinha, porque não tinha água pertinho, tinha um lajeiro longe. Não era tão fácil as águas, que nem hoje. Hoje, graças a Deus, todo mundo tem os poços d'água aí, é água encanada. Mas nessa época, tinha os açudes, tinha os lajeiros. Lajeiro é uma correnteza muito grande, um riacho de água, e assim para fora é aquelas pedras bem grandes, já mesmo na natureza. Aquelas pedras grandes, a gente lavava a roupa ali, que a mãe estendia, era aquela coisa boa. Lavava batendo. Botava o sabão, pegava assim, era uma pedra que não lavava a roupa, que nem nas máquinas, não. Era tão diferente, meu amigo. Nós cantava, aquelas cantorinhas de roça, aí nós brincávamos, era assim, ia levando a vida e nós gostava da vida, nós amava. Como ainda hoje eu amo a minha vida. E estendia no mato. Era cheio de mato, assim, os campos cheios de mato. A gente pegava os panos e estendia assim, aí enxugava tudo, quando a gente ia para casa, já estava enxuto e ia guardar. O sabão, a minha mãe fazia sabão de carrapato. Pega um bocado de carrapato, de mamona que chamam, de casca, pisa no pilão, pega um pouco de cinza, bem muito de madeira forte, incesta num balaio, apila. Aí quando tá bem apilado, bota assim numa surquinha e deixa um buraco assim do meio e coloca água, toda hora botando água e pingando aquela coisa bem forte. Aí quando acabar, pega aquela licoada forte e bota naquela mamona pisada e bota num tacho e bota no fogo e vai mexendo, mexe. Quando tá no ponto, fica bem assim, aquilo preto, mas é tão... naquela época era cheiroso, hoje ninguém quer saber nem do fedor. Mas era isso, no meu tempo era isso. Não existia ferro não, filho de Deus. Não existia, via assim mesmo. A roupa melhorzinha, ninguém tossia, estendia assim em pezinha, que era para não engiar. E as outras da roça, era assim mesmo. De quando eu fiquei grande para cá, engomava. Eu engomei muita roupa. Engomar, faz uma gominha de goma de mandioca, cozinha uma gominha bem ralinha, bota num pouco de água, fica aquela água bem preparada, depois joga a roupa dentro, espreme e deixa, aí bota a brasa no ferro, quando o ferro tá bem quentinho, a gente forra a mesa com 3 ou 4 panos fofinhos, aí vai, engoma por todo canto e fica brilhoso. Os homens eram uma roupa de uns panos chamado azulão.
um pano azul, grosso. Era para fazer as roupas, para ir para a feira, para festa e viajarem. E as roupas de roça eram uns panos ruins, como quem fosse pano de saco. Aqueles panos ruins, fazia aquela roupona feia. Aquilo era tão feia, aquela roupa. Hoje ninguém quer ver nem o fedor de uma roupa dessa. Mas eu me lembro, botava o remendo, pegava um pedaço de pano, colocava por dentro, cortava fora e costurava tudo, aí ficava sadio e rendia outro tanto tempo. Ninguém vendia roupa pronta, feita, não. Comprava os panos e as costureiras faziam. Fazia na máquina, as maquinazinhas, não tinha máquina boa que nem hoje, não tinha confecção, nada. Eu conto desse tempo e eu me lembro muito bem desse tempo. Porque da onde eu venho, meu amigo, e era da roça, era da agricultura e era da pobreza, eu conto de tudo. A casa era uma casinha velha de taipa, de barreira. Não era piso de nada, era só na barreira, só na poeira. E tapada na mão, tapada de bolo de barro. Vi? Olha, enfia madeira no chão, madeira forte, depois pega uma madeirinha fina, enfia para tapar tudo, pega um bocadinho de vara. Aí amarra assim, de palma a palma, assim. Aí quando acabar faz o barro e tapa. E fica toda tapadinha. Acabar se quiser rebocar, reboca, pinta e fica toda bonitinha. O piso, pegava um bocado de barro, colocava na casa todinha. Quando acabar de noite chamava muita gente e eu dançaria um pagode para pilar a casa. Cantando e pisando e cantando e aquela maravilha toda. E era bonito. Era festa. Era uma festa e tanta. Não, ia pela festa. Aí os donos das casas matavam porco, matavam peru, fazia muita comida, cozinhava muito feijão, muito arroz, muita carne. Aí fazia um negócio assim por fora, coberto de palha, de coqueiro, que era para cozinhar as paneladas. Aí era muita gente para tapar a casa, era aquela festa o dia todo, cavando barro naquele barreiro, outros carregando água num jumentinho, que não tinha água perto. Aí fazia os barros, e a noite que quando terminava a tapagem da casa, aí eu fazia aquele pagode, dançar, pilotava por todo canto, apilava a casa todinha, ficava apiladinha. Trabalhei muito em farinhada, arrancava mandioca, raspava, servava, imprensava, peneirava, botava no forno e ia mexer. Muita gente, a gente mesmo, mais o meu pai, quando eu tudo grande, nós passávamos a metade do verão fazendo farinha. A casa era nossa, era arrendamento, arrendamento grande. Enchia tanto saco de farinha que era uma beleza. Vendia, era para vender. E quando guardava para passar o ano, aí guardava numa caixa de madeira. O meu pai mesmo tinha uma caixa de madeira bem grande, um caixão. Enchia, fazia uma tampa, tampava por cima, guardava para a gente passar o inverno. Fazia do verão passar o inverno. Era muito fraquinha. Arapiraca era pouquinha casa, não tinha, só tinha aquela igrejinha do comércio, as casas eram poucas, não tinha um supermercado, não tinha. Poucas casas, não tinha com catedral, ali era um caçadão. E poucas casas. Olha, nós saíamos de casa 3 horas da manhã, quando era umas 5 e pouco estava chegando na Arapiraca. Naquelas lojinhas tudo fraca também. Aí fazia as comprinhas, aquele lugar que é naquela entrada subida que vai para o Banco do Nordeste, embaixo, que é aquelas lojas, aquelas farmácias, ali era um pavilhão de vender farinha, mamona e algodão e couro de bode. Era só um salãozão assim sem nada mais dentro, só cheio de coisa. Era um salãozão grande, sem nada, não era nem, não era do piso não, era tudo uma coisa amatutado. Aí vendiam lá algodão, meu pai vendia muito algodão lá, e mamona, e feijão,
e couro de bode. Era ali, era assim. Quando foi depois, que foi com muito tempo, hoje tá loja para todo lado, é farmácia para todo lado, é mercado para todo lado. Que eu nunca mais no mundo eu fui, porque eu não posso ir a Arapiraca mais, só vou quando eu vou uma consulta aí nos hospitais. Mas eu não estou nem me lembrando mais, que está com mais de 10 anos que eu andei, porque eu não posso, vivo doente, quase cega do olho. Não vivo podendo caminhar muito e mesmo não posso mais andar. Minha vida sempre mais é que eu só vou à cidade quando vou para uma consulta, para lá nos hospitais. Era pequena. E o comércio era fraquinho, não tinha essas coisas não tinha rua para aqui, para lá, não tinha rua Nossa de Fátima, rua São Paulo, rua não sei, não tinha não. A primavera era só curral de fumo, só tinha algumas casas, era só curral de fumo. Cana, que nós tinha cana só para uso. Nós plantava assim no riacho que tinha, plantava, ia crescendo, ia aguava. Quando estava as canas bem grandes, aí cortava só para uso da casa mesmo. Para chupar, fazia um moinzinho de moer, fazia um caldinho, para usar com pão, assim. Não passava nada, comprava. Isso não era todo dia, não. A cana tinha direto, mas o pão não. Nessa época não tinha fumo ainda não. O fumo foi de quando eu estava meus 25 anos para cá, eu comecei a trabalhar em fumo. Mas foi mais em lavoura. A roça de fumo veio criar a roça de fumo do tempo de 55 para cá. Para lá não era tanto assim não. Aí depois foram brocando muito a terra e plantando fumo e fazendo muito curral de fumo e fazendo avenida por todo lado. Aí pronto, aí é avenida para todo lado, é armazém para todo lado, é mercado para todo lado, mas eu conheci muito fraco. Era carta, era bilhete, era telegrama. Vixe, meu pai, isso era muita coisa. Hoje o celular, na hora, está se entendendo. E a carta escrevia, passava um tempo para chegar no destino, passava tempo. O telegrama também chegava logo, na verdade, mas também não era na hora. E o celular hoje, cara a cara. A minha família sabia e lia. Tanto lia como escrevia. Eu nunca li, que a minha leitura é pouca. Mas as coisas não eram tão ruins, não. Era bom. Na época do fumo, mudava a planta, aguava, pegava, cobria, cavava os canteiros e a gente plantava. Quando estava grandinha, adubava. Depois quebrava o sapatinho, depois quebrava o bacheiro, depois quebrava o fumo bom e depois ia instalar. Cantando, cantiga de salão. Eu não cantava não, mas os outros cantavam, era bonito. Às vezes amanhecia o dia no salão, o fumo, porque era pouca gente e muito fumo. Às vezes tinha patrão que botava muito fumo no salão e tinha pouca gente. Aí amanhecia o dia, muito fumo. Quando era de manhã ia tirar mais. Madrugada só se via os carroceiros. Nos carros de fumo, pegando fumo para estar no salão, nas casas. Assim. E era um tempo bom. Tempo animado, tempo de dinheiro, tempo bom, não era ruim não. Trabalhava, mas arrumava dinheiro. Bom, nosso cacimba era o salão do seu Luiz Magalhães, do seu Rosendo Lima, do seu Zé Norato, pronto. Do seu Mané Lúcio. Do seu Mané Lúcio era no Sítio Novo, não era lá não. O seu Mané Lúcio, o pai do Damácio, o pai do Severino Lúcio, o seu Mané Lúcio era o pai desses homens. Quando as donas de casa que não queria trabalhar no salão, aí pedia licença o chefe e levava para casa, levava de carroçada para casa, chalava, juntava todinho, quando era depois eles iam buscar. Pegavam as estopas, levava, pesava. Na Arapiraca tinha grandes empresas, tinha uma empresa, Souza Cruz, que meu pai ainda plantou fumo 2 anos para essa Souza Cruz. E o dono, o chefe, era o Zé Fernando da Bahia. E o que andava assim era o Barroca. Ele tanto comprava a folha como a manoca. O fumo da Souza Cruz era a manoca. Pega tudinho, deixa bem certinho assim, 10 ou 12, pega uma das folhas e amarra assim, amarra, joga pra lá e pega. Aí faz os falhos. Pronto, da Souza Cruz, o Antônio Ventura era um dos encarregados, Antônio Ventura. Então ele pegava as caixas, o meu pai encaixava tudinho, aí chegava um caminhão, enchia e levava para a rua. Depois o Zé Fernandes da Bahia
Era uma mão forte, cão, era quem pegava a rotação e levava para lá, para a Bahia, esse fumo da Sousa Cruz. Passava mal e ia para o hospital. Às vezes ia para o hospital. Hoje mesmo, de vez em quando algumas pessoas plantam fumo, ainda tem gente que vai baixar no hospital. Não é tanto o fedor do fumo, é o veneno. Porque botam muito veneno. Botam veneno e fica todinho aquele veneno na folha. Aí aquele veneno, aí a pessoa recebe aquele fedor, cuidado, e muitos vai parar no hospital. Muito abafado, aquilo que quando começava a tirar aquela folha para manocar, era aquele bafo brabo, aí o povo adoecia. Trabalhava em casa, um salãozinho assim perto de casa, mas em fábrica mesmo eu nunca trabalhei não. Tinha meieiro e tinha morador. Tinha muitas casas nos sítios. Hoje aqui não tem mais, ninguém quer mais não, porque quando mora um tempinho já quer tomar conta. Trabalhava, tinha que trabalhar. Não faltava não, meu dinheirinho não faltava não, nunca faltou. Comprar minha roupinha, calçado, sabonete, um perfumezinho, um pó, essas coisinhas assim. Meu irmão, naqueles tempos, olha, por um lado era bom, não era ruim não. Porque hoje a gente vê tanto desmantelo no povo, tanto desmantelo, que a gente acha que aquele tempo era muito fracassado, mas era bom. Era bom, porque era um tempo simples. Ninguém via rebanho de gente. Um mata ali, outro mata acolá, um rouba o celular, um rouba uma moto, um rouba uma coisa, um rouba outra. Isso, a gente vive esse tempo. A gente se entrega bem a Deus, mas vendo a hora chegar a bandidagem invadir a casa e pegar tudo. E eu trabalhei muito e muito. Olha, teve dias de eu quebrar fumo, botar uma bola de fumo no varal. Uma bola de fumo no varal, nem todo homem bota. Plantar fumo, outro dia eu plantava todo dia 2,5. E em um dia eu plantei 3 tarefas de fumo num dia. Tudo isso. Aí quando eu terminei eu estava quase aleijada, só fiz chegar em casa e me deitei. Olha, eu trabalhava muito o dia todinho. O tempo de trabalho de fumo era o dia e a noite instalando. Para ajudar a criar meus filhos. E toda a vida, eu nunca gostei de vadiar. Eu vadiei hoje porque não posso mais fazer nada. Mas toda a vida eu trabalhei, toda a vida, graças a Deus, eu nunca esperei por ninguém, desde eu criança. E é assim, a minha vida é assim. Hoje estou na idade que eu estou. Eu não tenho mais saúde, mas ainda cuido da casa. Graças a Deus ainda cuido da casa. Ali era lama, ali era uma bagaceira, mais pra cá, e aquele caçamento era uma bagaceira de pó de carvão, era mato, o povo botava animal, amarrava lá por trás. Era intendência, botaram muito cavalo pra lá. Tinha delegacia, tinha delegacia pra lá. Tudo umas coisas muito à toa. Tinha, a fábrica de vinagre tinha. Depois que outros prefeitos tomaram conta, aí foram ajeitando a cidade, foram controlando mais direitinho, que hoje está uma cidade muito diferente do que era, nem parece. Aquele açude, não tinha açude ali não, foi cavado. Aquele açude foi cavado, deixa eu ver o nome, em 63, por aí assim. Aquele açude foi cavado, era zoada muito grande, por noite e por dia, era cavando aquele açude. Eu me lembro do tempo que a minha mãe morava perto, lá nas Guaribas, e ela chegava a adoecer com a zoada a noite todinha, aquela zoada. Foi um serviço muito pesado, acabar daquele açude. E eu lembro. Eu só via zoada e depois eu andei lá mesmo, na represa. Eu passava para ir para o sertão, quando morava gente minha no sertão. Mas, e hoje é a Pirocaba, hoje é aquela festa toda ali, mas eu conheci aquele açude quando cavaram. Era um riachinho pequeno. Aí tinha até uma pontezinha que a gente passava embaixo, perto da matança. Aí depois cavaram aquele açude todo e hoje é o açude da nação. Eu não conheci porque nessa época eu andava pouquinho na rua. Bom,
eu conheci quando ele morava lá ainda, o Luiz Pereira Lima, seu Luiz Pereira Lima. Quando morou lá ainda, eu conheci ele. O Claudenor, ele morou lá também. Depois ele saiu e ficou para lá e pronto, eu não sei mais nada. O prédio que ele morava ainda hoje está lá, na subida da Nilva Lima. A dona Afra, vi ela uma vez. Era uma mulher forte, uma mulher alegrezinha, pessoa de bem, pessoa de bem. O que eu sei, mas quem fez a cidade mais bem ajeitada, tirou os pés de pau do campo, da feira, daquela, onde hoje tudo piso, tudo bonito. Quem fez tudo mais bonitinho e fez aquele aterroristinho tudo foi a doutora Célia e o doutor Luciano, perto da Arapiraca. A gente ia para a missa de 5 horas. Eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe, nós ia para a missa de 5 horas. Aí na estrada era cada um piquete de gente tão grande. Tudo, a bagaceira que a gente passava, pelo amor de Deus, era jogando bomba nos pés do povo, era jogando bomba. Olha, era triste, era bem triste. Doutor Marques? Ixi, meu pai do céu, quando eu lembro do doutor Marques, dá vontade até de chorar. Era o nosso médico, doutor Marques da Silva. Eu lembro. Ele ia lá para minha casa, do meu pai, quando tinha umas irmãs doentes, e ele era muito amigo do meu pai. E ele ia para nossa casa, consultar minha irmã, dava remédio, dava tudo. A gente se lembra de tudo, eu sei de tudo. Eu quero dizer, o que eu ouvi dizer. Era só no comércio. Não tinha mercado, não tinha assim, subir ou descer para canto nenhum, não. Era só no comércio mesmo, aquela feirinha. Não tinha por trás da igreja. Pronto, por trás da igreja tinha uns saquinhos de feijão e milho, feijão de arranca, farinha, por trás da igreja, a outra não tinha, não. Aí pronto, eu me lembro disso, e fruta, manga, laranja, um bocado de coisa. E no comércio mesmo, aí era feirinha livre. Não tinha um mercado velho, antigo, lá eu não sei mais nem onde era. Tinha um mercado velho que botava as carnes lá. E quando não era assim, era nos pés de pau. Misturava uns quartinhos de bode, os pés de pau. O limoeiro era domingo e aqui era na segunda, sempre na segunda-feira. É assim. Isso é hoje em dia, para arrumar mais dinheiro. Naquele tempo eu trabalhava na roça para arrumar dinheiro. Para arrumar lavourinha, para vender, fazer dinheiro. E hoje em dia não querem muito trabalhar muito, aí se inventa de todas essas besteirinhas para arrumar dinheiro. Conheci na igreja, Cassimiro. Eu conheci ele na igreja, eu conheci ele sim. Ele me conheceu na igreja. Eu via ele lá assim num canto, reservado todo dia, que eu ia sempre para a igreja. Mas eu era assim, que nem os outros. Aí ele me conheceu, foi depois, aí tratou de casamento. E eu não queria, não. Foi mais um tio dele. Ele não chegava só não, ele era meio matuto. Aí o tio dele foi quem levou ele para lá. E eu não queria, e falaram casamento, eu não quero não. Eu não quero não. Aí não quero, e meu pai queria, e meu pai chega, porque ele é uma boa pessoa, eu digo, eu não sei, eu não quero não tenho vontade não de casar com esse cara. Aí ficou, e todo mundo mas é uma pessoa boa, um rapaz de bem, uma pessoa direita, não tem vício ruim nenhum, é direito, trabalhador. Se quiserem fazer, façam. Eu não gostava dele. Eu tinha 20 anos. Mas depois, se casamos, eu fiquei gostando dele. Boa pessoa, um bom dono de casa. Graças a Deus, não me arrependi, não. Graças a Deus, boa gente, boa pessoa. Ele tinha 29 anos, eu tinha 20. O sogro eu não conheci, não. E a sogra era das Cacimbas, o nome dela era Antônia. Antônia, acho que de Oliveira Batista. Acho que era. Era. E o sogro eu não conheci, não. Trabalhava de roça. Tudo de roça. A gente se dá muito bem, graças a Deus. Na igreja velha. O padre Pitácio foi quem fez o nosso casamento. Fui com a roupa esporte. Não quis saber, eu casei assim, não quero saber de festa, não quero saber de... Não chamo ninguém, foi assim. Fui pra missa, cheguei lá, ele já estava. O meu papai já tinha falado com o padre. Aí terminou a missa, nós foi casando e pronto, vamos para casa. Toda vez existiu um namoro meio pesado. Toda vez existiu. Mas
não era que nem hoje, não. Não. Hoje, quando o rapaz gosta do almoço, sai logo, vamos embora. Pronto. Passear por todo canto, de dia à noite, o pai não se importa nem nada, mas naquela época não era assim. Começava a se gostar, e o rapaz ia para lá, para casa da moça, conversava, se conheciam, ia de 8 em 8 dias, falar com o pai. Falar com o pai. Aí o pai se prestasse, o pai consentia. Se não prestasse, eu não consinto, não. Fugia, muita moça fugiu. Fugia. Quando o pai não queria, ela se apaixonava mesmo por os caras, fugiam. Mas, e muito quando o pai aceitava, aí pronto, o cara ficava andando lá de 8 em 8 dias. Se fosse de noite, logo cedo saía. Não ficava assim os dois emendadinhos, se beijando, não. Era o tempo da moral, do respeito, tudo isso. Não, nós foi para nossa casa, cada um para suas casas. Foi no outro dia nós se mudamos e fomos morar nos Cacimba, na rua Manele Alfa. Era uma rua velha cheia de buraco, cheia de barreira, as casas velhas feias. Era uma coisa toda à toa. Não, era trocada, porque ele tinha uma casa ali no Sítio Novo. E ele plantava fumo lá nas Guaribas, vizinho, perto da casa. Aí ele alugou uma casa lá, a mesma pessoa que alugou era dono da casa e foi morar na nossa casa, no Sítio Novo, e nós foi morar na dele. Quando terminou a safra, ele voltou, cada um para suas casas. Com as cacimbas, disse por causa que tinha umas cacimbas lá, e foi um lugar que tinha muitas cacimbas, e foram virando e ficaram chamando de cacimbas. Porque era poço por trás de casa, uns pocinhos a gente puxava num balde. Eu morei pouco tempo, enquanto nós terminamos a safra. Quando terminou a safra, nós voltamos para nossa casa, para o Sítio Novo. Foi pouco tempo lá. Foi uns 5 a 6 meses. Aí depois voltamos para nossa casa, para o Sítio Novo, e pronto. O Sítio Novo é abaixo do aeroporto. Passa por lá Nova Esperança e é um lugarzinho muito matadinho. A casa nossa era de tijolo, casa grande de tijolo, bem grandona. Tinha não, era no Candeeirinho. Energia está com pouco tempo, que chegou para nós, chegou assim no sítio, está com pouco tempo. Era o motorzinho de Valdomiro. Mas eu não conhecia ele não, só via falar no Valdomiro Barbosa, agora que eu não conhecia ele não. Não, eu vi falar. E sei que a energia que tinha lá há anos atrás era um motorzinho que ele tinha, que formava energia, que a gente ia para a missa à noite, missa do Galo, aí estava aquele motorzinho fazendo aquelas zoadas, só em umas ruas e outras não. Me mudei de lá para o Sítio Novo, do Sítio Novo ainda fiz uma mudancinha depois, aí viemos para aqui, um tempo, pronto, foi pouco tempo lá, foi um negócio de 3 anos, por aí assim, um negócio de 2 a 3 anos, foi pouco tempo. Depois nós viemos, rendemos uma terra, ali na frecheira, plantamos um fuminho, aí depois não se saímos, não tivemos mais nada, aí depois nós fomos pro sertão. Aí ficamos lá um tempinho, depois viemos embora para ali pro Poço Santana, de lá nós compramos aqui esse pedacinho de terra e fizemos uma casa e estamos morando. É porque nós tínhamos 2 tarefas de terra ali na frecheira, e aqui tinha um comecinho de casa e esse terreninho. Então, aí nós falamos para o dono se ele queria trocar. Ele trocou. O Valdemar, que ele faleceu, só tem a esposa dele viva. Aí ele trocou. Ficou com as 2 tarefas de terra nossa, por isso aqui. Aí nós trabalhamos, plantamos um fuminho aqui, aí fizemos a casa. Aí pronto, agora tem meus netos, tem 2 netos morando aí, tem 3 filhos, e eu aqui, estamos aqui. Tudo, aqui tinha pouquinho casa, Cangandu. Não tinha supermercado, não tinha uma bodega, não tinha creche, tinha só umas igrejinhas pequeninhas. Isso aqui tudo era mato, depois virou curral de fumo, tudo por aqui. E hoje, o Cangandu hoje tem muitas casas, tem uns 3 supermercados, tem creche, tem igreja aí todo lado. Casas aí por todo lado. Ixi, meu Deus, está muito bom. Não, aqui eu digo, o esposo morreu aqui, minha mãe morreu aqui, e eu estou aqui, meus filhos já tudo casaram, estão morando aí, 2 netos estão morando aí, e eu estou aqui, só saio quando morrer também. Eu permaneci com ele 43 anos, e no final ele adoeceu das pernas. Começava a se tremer,
Aí ficava assim, eu levei ele para o hospital ainda 3 vezes. Mas não teve jeito, ele começou a arreiar. Foi arreiando, aí pronto. Aí ninguém. Foi 3 vezes. No dia que faleceu ainda foi, mas não teve mais cura. Aí quando foi 5 horas da tarde ele faleceu. Tá com 25 anos. Foi bom. Graças a Deus, fomos trabalhar. Trabalhar em coal de fumo, depois fomos plantar lavourinha. E foi bom, graças a Deus. Nós vivíamos bem, felizes, andava, ia para a cidade, ia para a missa, ia para fazer visita ao povo, andava, trabalhava. Era bom, nosso tempo foi muito bom. Apareceu 2, apareceu 3, mas Deus me livre, quero nada. Esse cara, meu sítio aí faz companhia a mim. Graças a Deus todos moram, só tem um que mora lá em cima, em um terreno que ele comprou. Mas os outros moram aqui no terreno. Neto mora por aí. Não quero saber de casamento, nada. Deus me defenda. Sete filhos. Tem 4 e 3 morreu. 2 foi novinho e um morreu do coração. Um era João, o outro era Esperdite e o outro era José Flávio. Tem 4 vivos, graças a Deus. O mais velho é o José, o outro é o Hélio, o outro é o Delbrando e o outro é a Maria. Uns era eu, outros era o pai. E a gente aceitava, que um dissesse e o outro aceitava. Quer dizer, o primeiro foi o doutor Geraldo Cajueiro, o primeiro. E os outros foi parteira. Era uma mulher que já morreu. Uma era a dona Dília, que ela morava na cidade, ela era parteira do hospital regional. E as outras eram daí mesmo do sítio. E eram tudo boinha, tudo inteligente. Tinha, mas eu mesmo nunca mandei benzer filho, não. Tinha, mas eu nunca dei valor a isso, não. Quando eu estava doente, eu comprava remédio. Eu fui muitas vezes para a farmácia do Gino Vital, a dona Luísa, e outras vezes para outras farmácias, outras vezes para os hospitais, e por aí ia levando. Sempre a minha religião é a Igreja Católica Apostólica Romana de Roma. Eu assisti muito a missa, ele virado só para o altar, as costas para cá. Nós não entendíamos nada, não tinha jornalzinho, não tinha nada. Eles pegavam um livrão grande, missão, e rezavam para lá, e nós não entendíamos nada, não. Era de costa, era. As costas para cá, e ele não declarava nada, a gente não entendia nada, era missa tudo em latim, que ninguém sabia de nada, não. Não, ninguém entendia nada, não. Não tinha como, não. Era só quando era amém, pronto, e mais nada. Nós não sabia dizer nada, não. Responder, nem ajudar em nada. Hoje há muito tempo, que é no jornalzinho, a gente ajuda e tudo mais. Que naquele tempo, ninguém ajudava em nada. Tinha coração feliz, porque assistia. Nós não ajudava, porque não sabia, mas assistia as santas palavras de Deus. Se sentia feliz. Assisti a primeira missão do Frei de Manhã, assisti todinha. Ele chegou em Arapiraca no dia 16 de agosto de 1956. Foi 56. Assisti todinho, não perdi nada. Eu era solteira nesse tempo. Quando ele saiu, eu fiquei chorando, porque foi muito bonito. As palavras dele eram só coisas boas, só coisas boas. Falava do homem casado que deixava a mulher em casa e procurava uma dona abóbora, que estava no inferno, que está no inferno, está no inferno, não se estava não. E falando dessas coisas sobre, do que não prestava, ele falava e reclamava e dava conselho ao povo. E falava muito desse tipo de homem, e deixava a mulher em casa e fazia o que não devia. Ele bezia água e bezia fofe, vela. Eu mesmo nunca levei nada, não, mas o povo levava e ele benzia. Porque o povo dizia que ia ter uma escuridão. O povo conversava tanta besteira, meu irmão. Fogo pega, vela pega, tudo pega. Agora o povo inventava e ia ter uma noite de escuridão e só pegava vela benta, tudo bento. Aí o povo levava tudo para ele benzer. Aí ele benzia. Mas até hoje nunca aconteceu essa escuridão. Eu chegava perto assim, agora que eu nunca conversei com ele, não. Diz que era tipo santo. Dizem que ele e o meu padrinho Cícero dizem que está em processo para ser santo. E eu espero que sim, porque ele merece. Fui 6 vezes. Fui vozeiro.
4 vezes eu fui de ônibus e 2 vezes fui de carro baixo, mas meu irmão. Porra, era rezando o caminho todinho, mas... Eu gostava, mas não ia, o pai não deixava. Eu fui pouquinhas vezes. E o papai não deixava nós assim, era tão difícil. Com a minha irmã mais velha, a minha mãe não ia, que ela não gostava de festa. Aí eu e 2 irmãs mais velhas do que eu. A minha irmã mais velha que tinha e outra. Toda a vida foi boa aquela festa, era no comércio. Não, nunca. Ficava não, dinheiro pouquinho. Dia de Santo Reis, em janeiro. Dia de Santo Reis é a missa, procissão. Só fui uma noite, mas eu tinha a maior vontade, mas também não ia não. Era muito boa. Era uma festa boa. Aqueles grandões tudo, o seu Zé Norato, seu Leonardo Norato, eram noiteiros. Cada uma noite era responsável por eles. E era boa aquela festa. Era dia novo, era muito bom. Só via o povo falar e que é muito bom, mas eu nunca fui não. Eu tinha vontade, mas não ia não. De dezembro é o dia da Sagrada Família, aí é procissão, missa, procissão, festejo. E o São Miguel é 29 de setembro, que é a festa dele. Tirando esmola, pedindo esmola pro santo, com as florzinhas. A gente pegava o santinho, beijava, acabava, dava um dinheirinho. E fazia aquelas festas, aquelas festinhas gostosas. Era boa aquelas festinhas, era simples. Era o leilão. E era bom, era para a igreja, para a despesa da festa, para a igreja, para tudo. Pastoreio na cidade, pastoreio do Zé do Sal. Pastoreio muito bom, pastoreio do Zé do Sal, muito bom. Morreu? Pois pronto. Boa, gente. Eu durmo 8 horas, me levanto 6. Vou cuidar do café. Tem 2 filhos que eles ficam aqui mais eu. Aí eu cuido do cafezinho para eles e para mim. E depois, pronto, vou cuidar das coisas, cuidar do almoço. Eu gosto de cozinhar. É eu e o fogão. Eles não têm nada preferido. Eles comem carne de gado, eles comem carne de galinha, comem carne de porco. Eles não têm nada preferido, não. O que tiver, eles comem. O meu sonho está tudo realizado. A pessoa com 90 anos, o que teve de realizar, já realizou. Doente, não tenho mais saúde. Enxergo pouco por esse olho. Doente da coluna, das pernas. Caminho muito pouco também, que eu não posso caminhar muito. Enxergo pouco. Aí também, os meus sonhos eu realizei. E peço a Deus que nos abençoe, como sempre, e nos proteja. E quando quiser fazer o meu resgate, eu estou ao dispor do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha saúde não é por causa da minha vista, que é ruim, que eu fui operada tantas vezes, e foi uma cirurgia de carne crescida e tanta coisa. Aí eu não enxergo bem. E por conta disso, dói por aqui, aquela coisa. E a coluna que me maltrata muito, me judia muito. Aí pronto, e tomei a idade. A minha família, para mim, é tudo na minha vida. Foi a melhor coisa do mundo, a família que Deus me deu. Todos são bons comigo, todos são carinhosos, tudo me abraça, tudo me beija. De manhã, quando ela levanta, já tem eu na porta. Graças a Deus, tenho essa filha que é um anjo, cuida de mim quando preciso, anda mais eu. O genro, para mim, é uma benção. A nora é outras bênçãos. E graças a Deus, os netos é outras bênçãos. Moram 2 netos aí, perto do terreno. E graças a Deus, para mim, eu sou feliz. Tenho, acho que 10 bisnetos. Ou é 10 bisnetos e 11 netos, ou é 12, 13 netos. Parece que tem um bocado. Entre neto e bisneto eu já tenho um bocado, pô. Eu gosto de conversar com eles, aconselho, brinco mais eles gostam muito de mim, nós se abraçamos. E é bom. Dá sim, me abraçam, me beijam, eu beijo eles. Os filhos, neto, bisneto, tudo pede a benção, com muito carinho. Porque ontem foi avisado. O Arapiraca avisou. Quando foi na noite de domingo, chegou o Arapiraca e o Ricardo, Nezinho. Foi. Aí conversou um pouco e disse que hoje, 9 horas, ia chegar aqui essas pessoas. Perguntaram umas coisinhas poucas.
E disseram que vocês vinham 9 horas, e perguntaram a hora que eu queria. Vem 9 horas que eu estou em casa, estou aqui. Aí ele falou, eu pode vir. O que eu souber, eu digo. O que eu me lembrar, eu falo. Agora, o que eu não me lembrar nem souber, da minha vida, do que eu contei, de onde eu morei, ao meu trabalho. O que eu contei. Gostei. Pois, aí Deus vai me lembrando, e eu vou lembrando um pouquinho. Não tem muita coisa, mas às vezes tapa. É porque, graças a Deus, eu não tenho saúde, mas a minha mente não, ela é meio ativa. Continue como estão continuando, como estão vivendo. Porque, graças a Deus, estão vivendo, nunca me deram quebra de cabeça, nunca me deram... Não. Estão vivendo aí, tudo direitinho, mas eu... Um trabalha no SAMU e na comunidade aí, na área da saúde. Os outros estão tudo aposentados. E estão vivendo, cada um em suas casas, graças a Deus. É assim. E quando Deus me levar, eles ficam no que estão. Ficam no meio que estão. E foi uma boa mãe, cuidou bem dos filhos, graças a Deus, cuidou bem dos filhos. Deu muito carinho aos filhos, amou muito, cuidou muito. E quando Deus quiser me levar, a história é essa. Agradeço a Deus de todo o meu coração, da vida que Deus me deu, da idade que Deus está me dando, por meus filhos que Deus me deu, por os pais que Deus me deu, por o esposo que Deus me deu. Graças a Deus, foi uma bênção na minha vida, e a idade que Deus está me dando é outra bênção na minha vida, e eu dou graças a Deus, agradeço a Deus, e hoje estou mais feliz porque estou com essas visitas aqui mais eu, conversando, lembrando coisas do passado. Isso tudo ajuda a eu reviver a vida. Graças a Deus, eu dou obrigada a Deus e aos senhores. Muito obrigado, senhores, a sua presença de vocês aqui, conversando mais eu, e obrigado. Tudo de bom na vida de vocês, saúde e paz, hoje e sempre. E obrigado, Jesus, e obrigado vocês. Viva Deus e viva a nação brasileira. Tchau, para você estar me assistindo, beijo, felicidade. Fica com Deus, na bênção de Deus e do Espírito Santo, que ilumine sempre vocês. Tchau.